(8h04). Muito boa noite, meus amigos que estão chegando para essa live Giro pela Quarentena, em mais uma edição nessa terça-feira, o dia tradicional do nosso Giro pela Quarentena, sempre trazendo um assunto interessante, um assunto relevante para você nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. Estamos todos trancafiados em nossas casas aí em virtude da questão do coronavírus. O papo de hoje, você já está vendo aqui ao meu lado, é com o Diogo Chamum, empresário contábil, diretor da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, da FENACON, que vai conversar conosco sobre um assunto muito importante, um assunto muito interessante que vem afetando de maneira significativa a economia do país, que são as micro e pequenas empresas. Dados aí do Sebrae dão conta, até o Diogo depois pode rever esses números comigo e ver se eu estou correto na minha observação. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas, e dá uma dimensão muito forte para esse segmento empresarial no nosso país, a importância das micro e dos pequenos negócios, né? Diogo, boa noite, um prazer te ter conosco aqui, trazendo um pouco da tua sapiência, teu conhecimento nesse segmento. E a primeira pergunta que eu te faço em relação a isso é o seguinte: tu é um empresário contábil, tu é diretor de uma empresa contábil muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que é a Chamum, também é diretor da Federação Nacional das Empresas de Contabilidade, a FENACON. As empresas contábeis, elas servem como uma espécie de um termômetro da economia, eu diria assim, porque muitos dos clientes de vocês são empresários e muitos deles são micro e pequenas empresas. Como é que está a situação para esse segmento da economia, Diogo? Boa noite. Muito boa noite, Nelson. Boa noite aí a quem nos assiste. Primeiro, te agradecer aí o convite para a gente repercutir um pouquinho dessa situação que vem sendo tão comentada e debatida por todos os enfoques, né, que a gente vê e se fala tanto nessa dicotomia de saúde contra economia, e não é nesse caminho, não é nesse sentido que a gente tem que debater. A gente tem, assim, que tentar atender todas as frentes, evitar mortes, mas também a gente tem que cuidar das empresas. Não é sacrilégio nenhum a gente pensar em manter as empresas vivas. A gente não pode pegar essa linha, né, de que muitos demonizam o resultado das empresas. A gente não pode pegar para esse momento de pandemia também de achar que é um pecado a gente querer ver a economia, é um pecado a gente querer ver as empresas. Uma coisa não é excludente da outra, a gente tem que andar paralelo com isso. Então, Nelson, assim, para iniciar respondendo a tua colocação, eu acho que a gente precisa primeiro contextualizar que nós estamos vivendo um momento único, um momento sem precedentes. Imagina passar por uma crise, nós já passamos por tantas. Talvez nós, uma faixa etária intermediária um pouco menos, pessoal com um pouquinho mais experiente mas quando se passou por uma crise que não tinha fronteira, não tinha nenhuma fronteira geográfica, não é uma crise centralizada, não é uma crise regionalizada, e o que é pior, não é uma crise setorizada, não tem atividades que estão passando erro. Claro, tem a exceção das empresas, das atividades que têm aí um envolvimento direto com segmentos que estão mais demandados, mas é uma crise muito expressiva e difícil. Por isso que eu tenho defendido que é um momento da política da sobrevivência das empresas. As empresas têm que sobreviver. Não é o momento de grandes mudanças, assim, investimentos, não é o momento de grandes exposições, é o momento de sobreviver. E aí, sim, respondendo objetivamente, né, que é a característica do contador, ser pragmático, né, sem muita enrolação, mas respondendo o teu questionamento do cenário, nós temos muitas variáveis, né? Eu só acredito que a questão da atividade é preponderante. A gente não pode, por exemplo, comparar a grande maioria das empresas que... Eu tenho pego sempre um exemplo de restaurantes que fecharam as portas.
outras lojas fecharam as portas. Agora, com um pouco de flexibilização dos decretos aí estaduais e municipais, no nosso caso de Porto Alegre, tem uma liberação de atividade, mas cheia de restrições, muito parcial. E tem aquelas outras atividades, claro que tem uma minoria, que né, no popular tradicional se deram bem, porque quem está vinculado à área da saúde, à área de produtos de higiene, por exemplo, a teleentrega, né, isso são coisas que estão tomando uma proporção muito grande. Então, a distinção, tem empresas que se beneficiaram com esse momento terrível e a grande maioria estão penando, né, e vem numa expectativa que a gente possa, aos poucos, sair dessa estagnação. E tem muito também a questão financeira, Nelson, porque imagina se uma empresa iniciou a crise lá há pouco mais, há 80 dias, depois de 80 dias, e já iniciou a crise com problemas, com questões financeiras, com dinheiro emprestado. Imagina essa situação. Então, é muito pior de uma empresa que já tinha a sua condição estável ou que tinha reserva. Então, por exemplo, a empresa que já entrou com problemas financeiros, essa empresa ela tem uma dificuldade, assim, a dificuldade dela está na enésima potência piorada, porque ela já entrou numa situação delicada, com restrições de trabalho, com redução de faturamento. Essa empresa tem um futuro muito complicado. Agora, mas é correto, desculpa, Diogo, mas é correto dizer que a maioria das micro e pequenas empresas, elas não são muito organizadas, elas têm problema de fluxo de caixa, principalmente, né? Que não tem reservas, enfim. É correto afirmar que elas têm muitas dificuldades nessa situação? Eu acho que são coisas diferentes, Nelson. Uma delas é não ter o fluxo de caixa. Isso é um problema sério, isso quebra uma empresa. Se tu não ter o fluxo de caixa, lembrando que o fluxo de caixa não é resultado, não é o fato de tu faturar mais do que tu gastar. Não, o fluxo de caixa é tu ter dinheiro em caixa. Tu pode vender a prazo, comprar à vista e dar o desencaixe e não ter dinheiro em caixa. Mas isso é uma situação fundamental. Fluxo de caixa é a grande ferramenta para esse momento. Mas outro aspecto que tu abordou é a questão da confusão ali, da pequena empresa que não é muito organizada, daqui um pouco o caixa da empresa se confunde com o bolso do sócio. Isso acontece também. Mas isso não quer dizer que a empresa não tenha fôlego financeiro, não tenha recursos, não tem relação a isso. Claro, uma empresa organizada vai ter mais condição de gerenciar, porque tem dados, tem informação. Agora, uma empresa na qual o sócio mistura as contas e acaba fazendo uma retirada para os seus gastos pessoais e não considerar isso como resultado da empresa, é um erro. É um erro, e a partir do erro a gente pode tomar decisões erradas. Sim. Então, basicamente, a questão do cenário, Nelson, eu vejo esses dois vieses, assim, questão de como entrou na crise no aspecto financeiro e a atividade que exerce, qual o impacto que essa atividade sofreu com a crise, né? Com essas restrições que a gente tem vivido. Sim, mas no geral, pelo que tu tem de experiência aí, de contato até com teus clientes ou com outros empresários, micro e pequenos empresários, tu acha que a crise ela afetou de maneira significativa? Eles estão passando por uma turbulência mais forte do que outras empresas maiores? Demais. Eu não sei medir, é claro que a pequena empresa tem menos recurso. Se ela vende uma linha lá de 10 produtos, ela não tem como fazer grandes transformações. É lógico que a criatividade ela tem que ser também um carro-chefe nesse momento. A criatividade para a empresa, por exemplo, eu vou de novo puxar o exemplo do restaurante, que me parece ser bem adequado. Eu tenho um cliente que restaurante, simplesmente, de um dia para o outro, teve que fechar as portas. Fechou as portas. O que aconteceu? Ele tinha uma venda ínfima, eu vou arredondar números aqui de 1% do faturamento em teleentrega, e começou a trabalhar a divulgação. É uma empresa tradicional, é um restaurante pequeno, porém de marca tradicional, familiar, na qual o sócio hoje é uma pessoa
já mais experiente, lá na casa dos 70 anos. Mas, o que aconteceu? Ele começou a divulgar em redes sociais a entrega do restaurante. E, para grata surpresa, no primeiro mês, ele fechou com 30% da venda, quer dizer, ele tinha 1% da venda, da antiga venda tradicional, e ele atingiu 30%. No segundo mês, 50%. Poxa, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é uma reengenharia, uma readequação do seu negócio, sem grandes transformações, sem virar nada de cabeça para baixo, sem inventar um novo produto, sem fazer nada. Simplesmente o cardápio que ele já atendia, que é uma culinária alemã tradicional, sim, ele está entregando. E as pessoas estão comprando, porque as pessoas estão, a maioria delas, né, dentro de casa, e precisam buscar alternativas. Às vezes uma refeição mais elaborada em casa já é um ar diferente, é um gás que se pega diante do cenário assim, que a gente está, desse confinamento danoso, né? E daquela carga de notícia ruim, assim, notícia ruim, é morte. É uma espiral negativa, né? É uma espiral negativa, né, Diogo? Mas então, assim, tu tocaste num ponto que para mim é muito interessante nesse período de pandemia, que é a questão da digitalização das empresas, eu diria assim, ou transformar as empresas online, né? As empresas oferecerem seu negócio cada vez mais nas redes. E foi meio que a forceps que isso teve que acontecer. De uma hora para outra, muitas empresas tiveram que se reinventar no cenário online para poder vender os seus produtos e serviços, né? As empresas, elas, me parece que muitas não estavam ainda nesse processo, embora já há muitos anos se ouvia falar da questão das empresas buscarem no ambiente online a saída para o seu negócio, né? Mas muitas empresas parece que relutavam em entrar no cenário virtual, no cenário online, e agora tiveram que, de uma hora para outra, achar aí a solução para salvar o seu negócio. As empresas, elas estão conscientes disso agora, Diogo? Tu acha que elas já estão caindo na real em relação a isso? E indo além, tu vê junto aos teus clientes ou até na tua própria empresa essa necessidade de cada vez mais migrar para o online ou ter o online como uma fatia cada vez mais significativa do negócio? Nelson, para iniciar a resposta, eu vou dizer 2 ditados populares. O primeiro é: a dor ensina a gemer. A necessidade te empurra por uma mudança. E o segundo é: melhor o feito do que o não feito, né? É melhor fazer, que nem nós assistimos a palestra do sócio do Justus, como é o nome? O Walter Longo. Walter Longo, que se a gente quiser fazer o perfeito, a gente nunca vai fazer. Então faça o possível. É o caso, Nelson. Assim, suficientemente bom. Suficientemente bom. Então, por muito tempo, a gente pensa, planeja, estuda, vislumbramos algumas situações que ficamos numa comodidade do jeito que está indo e a gente não toma uma iniciativa. Essa tua colocação remete para um paralelo dos nossos negócios, para essas dores de serviço principalmente, que é o home office. O home office se falava, se discutia, se botava barreira, se botava dificuldades. Hoje é uma realidade. É perfeito? Não, não é perfeito. É uma alternativa, é uma possibilidade. Então, o fato do sair, tu usou o termo digital, mas mudar o modelo, migrar esse modelo ou adequar a situação é iminente. A gente precisa partir para isso, porque no primeiro momento, Nelson, quando a gente estava falando lá em meados de março, do início da crise, nós sempre pensávamos assim: não, a gente precisa entrar num bunker, se proteger, sobreviver por 30, 40, 60 dias. Então, aí vinham aquelas situações de emergência. Então, o que a gente vai fazer? Tranca tudo agora, para tudo e vamos voltar a trabalhar daqui 30, 40, 60 dias. Isso não aconteceu. Isso não vai acontecer. Então, nós precisamos, cada vez mais, acelerar esses processos de readequação ao novo momento. Esse prazo indeterminado, essa insegurança da pandemia, porque a gente hoje está gradativamente voltando a algumas atividades, muito gradativo, e nós estamos hoje sem saber quando vai voltar e como vai voltar.
Então, se nós formos esperar nessa política de sobrevivência, nessa política de defesa, se a gente for esperar nessa postura para atingir um modelo atual, isso pode levar 1 ano, isso pode levar 8 meses, e aí não sobrevive. Então, o fato de readequar o seu negócio, de fazer mais teleentregas, de adaptar o seu serviço, adaptar a sua forma de trabalhar, é iminente. Eu acho que isso não se discute mais. Quem discute isso está discutindo como pagar as contas. Sim. Diogo, a gente tem visto aí, nesse período, o governo ele lançou algumas medidas para tentar resolver a questão das micro e pequenas empresas, né? Como é que tu viu essa iniciativa do governo de criar aí uma linha de crédito, 20 bilhões se fala, né, que vão ser liberados via BNDES para as micro e pequenas empresas? Isso é o suficiente? Essa forma é suficiente de resolver o problema nesse período para os pequenos? Acho que primeiro a gente tem que contextualizar, fazer uma introdução de que as medidas que o governo federal adotou, implementou, são muito fortes e arrojadas, inimaginável para qualquer cidadão brasileiro num período anterior à crise. Então, as medidas vão desde a questão de postergar impostos e contribuições, né? Então empurrou lá 3 meses, 60 dias, empurrou, botou para frente. As medidas vêm com linhas de créditos das mais diversas, desde pagamento de salário, essa do BNDES, que são, na realidade, está falando de 40 bilhões de reais que estão sendo liberados, 34 bilhões pelo BNDES e 6 bilhões pelos bancos. Então, há todo um movimento a favor nesse sentido. Mais do que isso, Nelson, as medidas do governo mexeram nas rígidas leis trabalhistas. Simplesmente flexibilizando, foram 2 medidas provisórias, uma com flexibilização de férias, pagamento de férias, concessão de férias, banco de horas, teletrabalho, compensação de feriados, que foi a medida 927. E pasme, a mais, que eu achei mais estrutural, e eu não acreditava que ia passar até o último minuto, a medida 936, que permite suspender o contrato de trabalho e ou reduzir a jornada de trabalho, reduzindo proporcionalmente o salário do empregado. Claro, o governo está injetando mais um valor, né, está pagando um auxílio emergencial para esses empregados que fiquem com contrato suspenso ou com uma jornada reduzida. Claro, a contrapartida das empresas é manter o emprego desses funcionários pelo período que gozaram do benefício. Então, as medidas do governo foram muito, mas muito além do imaginável. Governo federal. Os governos estaduais e municipais, ao que me consta, aqui eu tenho certeza, aqui na aldeia eu tenho certeza, mas no Brasil inteiro, muito pouco fizeram, para não dizer nada fizeram. Sim. Agora, isso é a solução de todos os problemas, Nelson? Não. Não, isso é um auxílio, isso é um apoio, isso é um respiro. Se nós fôssemos pensar, são 2 aspectos, assim, do contraponto para isso. O primeiro é o acesso a esse crédito. Quer dizer, o crédito está disponível, o crédito tem carência, chega a ter carência de 24 meses para pagar, a linha de crédito para pagar o salário tinha 6 meses de carência, e um crédito de 3,75 ao ano, quer dizer, é um dinheiro barato, assim como as linhas do BNDES também são super em conta. Agora, a análise do crédito é a mesma que se pratica hoje. E aí hoje a gente vai de novo num jargão, pega dinheiro, o dinheiro está disponível para quem não precisa. Então, esse aspecto tem que ser trabalhado. Há risco de inadimplência? Lógico que há. Mas não adianta ter o dinheiro, ter a linha de crédito, ter a medida legal do governo e o dinheiro não chegar na conta, no destino que é nas mãos desses pequenos empresários. E o outro aspecto é a questão que esse dinheiro tem que ser pago. Não é um presente.
Então, o auxílio do governo para pagar os salários não tem que ser pago. Esse auxílio emergencial do governo, ele paga direto para o trabalhador e nós não precisamos reembolsar, nós empresários não precisamos reembolsar. Agora, as linhas de crédito, a postergação dos impostos e contribuições, essas vão ter que ser pagas daqui a 24 meses ou daqui a 3 meses. E aí, vou resgatar um pouquinho, Nelson, o que eu falei antes. Quando a gente trabalhava com uma crise de 30 a 60 dias, isso era excelente, porque dava o fôlego necessário para o momento. Agora que nós estamos falando de uma crise, de um período que não se sabe qual, mas já vai bater os 90 dias logo ali na frente, começa a ser mais preocupante, porque, imagina, a gente pega as medidas em relação à folha de pagamento e nós garantimos o emprego dos funcionários pelo mesmo período. Imagina se a gente está de portas fechadas. A gente pega por 60 dias, aí não abre as portas ou abre parcialmente a 30% e sem poder mexer na folha de pagamento de ninguém, tendo que cumprir as obrigações trabalhistas. Sim. Inclusive, eu tenho uma informação aqui que eu colhi, Diogo, que eu queria repercutir contigo, que é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre exatamente isso, das empresas que tomam esse empréstimo do governo, já estão tomando esse empréstimo do governo, né? Então, eles fizeram uma pesquisa com 10 mil pequenos empresários, entre o período de 30 de abril a 5 de maio, então agora há pouco, algumas semanas atrás, e 38% desse total solicitaram empréstimo, ou seja, 62% acharam melhor não tomar o empréstimo. É um sinal, né? E desses, apenas 14% dos 38% conseguiram tomar o empréstimo. Os 86% desse total não conseguiu, não teve aprovado o seu empréstimo. E alegam aí por questões de negativação das empresas e também por falta de documentação necessária. Então o governo lança uma linha de crédito para ajudar os micro e pequenos empresários, e a gente vê uma situação aí de negação desse crédito por questões burocráticas, de falta de documentação ou negativação da empresa. Como é que tu vê isso aí? Porque na realidade eles estão liberando o crédito, mas ao mesmo tempo negando por uma questão burocrática, não te parece? Nelson, foi o que eu relatei há pouco. O que acontece? Nós, da área contábil, estamos muito habituados a isso. As medidas são lançadas e a operacionalização delas, muitas vezes, são inaplicáveis. Então, se mexe no legislativo alguma medida até de benefício, às vezes, mas como os burocratas que decidem isso, eles não sabem a operacionalização, muitas medidas, eu estou falando no aspecto tributário, no aspecto fiscal, legal, aí se implementam alguma coisa que vai mudar a forma de tributação, aí tem que ver todo o estoque do período, uma coisa inimaginável. Me parece que isso foi espelhado, reproduzido para a questão das linhas de crédito. Se fizeram com a melhor das boas intenções, se fez com as melhores das boas intenções, medidas importantes, condições legais, condições realmente que ajudam, mas a operacionalização acaba não se efetivando. Por quê? O governo cria uma estrutura, uma linha de crédito legal, só que a entrega dela é feita da maneira tradicional, pelos bancos, e os bancos buscando o seu resultado. Até acho que eles estão se esforçando, tendo alguma contribuição, mas eles têm o foco deles é outro. Como que eles vão ceder uma linha de crédito, um valor, tendo o risco de arcar com 100% desse prejuízo? Então, eles têm toda uma situação de se preservar com documentos e com informações. Essa parte foi uma excelente medida, mas com uma aplicabilidade deficitária. Será que, como eu falei, são 38% que tiraram empréstimo e 62% resolveu não tirar o empréstimo. Isso aí não parece que o empresário está com receio, está com um pouco de medo de não ter condição de pagar lá na frente isso que ele vai tomar emprestado agora? É um sinal, sim. Eu acho que tem duas vertentes, ou mais, 3 talvez. Uma linha menor, um grupo menor que não precisa, é um grupo
bem menor, mas tem. Tem um grupo que tem medo, como tu bem colocou, tem medo de... Medo não, mas sabe que não vai conseguir. Receio. E tem outro grupo, né, os que infelizmente, eu acho que não é uma fatia pequena, até porque o Brasil tem dimensões continentais e tem tratamento de tudo que é tipo, tem gente que não toma conhecimento dessas linhas. Tem. Então, vejo essas três linhas, assim, esses três grupos de pequenos empresários que podem estar, que com certeza estão essas três características para não tentar tomar esse crédito. Por exemplo, Nelson, como a gente presta assessoria, aquele primeira semana, primeiros 15 dias, primeiros 30 dias do período de confinamento, então a gente contactou todos os clientes para expor essa questão, essas medidas disponíveis. E daí, por exemplo, só para exemplificar, se postergou o Simples Nacional para pagamento. E aí a gente deu ordem para a nossa equipe, disse, gente, não deixem os clientes pagar, orientem a usar o prazo, ficar com esse fundo de caixa para emergência, nem que deixe guardado para pagar quando for vencer, porque não tem multa, não tem juros, não faz sentido. E teve um cliente, Nelson, que o pessoal da minha equipe conversou, que me disseram, que eu disse assim, quem não quiser usar a postergação, vocês me avisem que eu vou conversar. Me liguei. Então tinha a postergação do Simples e do fundo de garantia. Aí eu falei, cliente, por quê? Eu tô com dinheiro e eu não quero ficar devendo. Ok, pega teu dinheiro, guarda teu dinheiro e paga quando vencer. Se tiver nesse meio, como a gente não sabe o desenrolar dessa crise, então se no meio do caminho tu tiver alguma necessidade, tu tem resguardo. Se não, chega no momento e paga. E não teve Cristo de fazer ele manter o dinheiro guardado, nem que fosse para ganhar 0,1% num fundo qualquer. Mas não é o caso. Era simplesmente para uma reserva. E ele pagou. Mesmo estando com as portas fechadas, mesmo estando sem faturamento. Então, tem gente assim. Interessante. Eu queria falar contigo também um pouco sobre questão da política, tá? Porque a gente está passando não só por um momento de coronavírus, crise sanitária, problema na economia, a gente está falando de micro e pequena empresa que está sofrendo aí os efeitos do confinamento, mas a gente, em meio a tudo isso, teve uma crise, ou está tendo uma crise política, né? A gente está vendo problemas aí na presidência da República, em briga com os outros poderes, com o Supremo Tribunal Federal, com o próprio Congresso, aquele bate-a-sopra, faz as pazes e volta com Rodrigo Maia e Bolsonaro, enfim. Até que ponto a turbulência política atrapalha na economia, atrapalha na gestão das empresas, atrapalha no planejamento dos empresários, das empresas e dos empregos também para as pessoas trabalhadoras? Eu vou botar um ingrediente maior na tua pergunta. Não sei se tu colocou, eu não prestei atenção, mas tu falou no judiciário também? Falei, STF, né? Briga com STF e tudo. Nossa, os três poderes, né? Os três poderes, ok. O problema, Nelson, é a questão da confusão que se faz com as informações. Imagina, sai uma medida provisória com todo o ordenamento e regras para as empresas enfrentarem a crise, com a flexibilização das normas trabalhistas. Passa uma semana, o ministro do STF diz que não é aquilo, que está escrito. Está escrito que não precisa ser contador, advogado, para ler o que está escrito, está escrito. Tem que ser feito desta forma. Aí chega o ministro do STF, não, desta forma não serve. Isso vai para todos os veículos de comunicação, em rede nacional, rede social, vai para tudo que é lugar e causa uma loucura, porque está todo mundo ansioso nesse momento. E aí a gente tem um papel de tranquilizar e levar as ferramentas, as possibilidades para as empresas. A gente, falando com o pessoal da área contábil. E aí vem lá um capa preta, burocrata, para dizer que aquilo não serve. As medidas provisórias, eu vou preservar a boa intenção do governo federal, que eu acho que eles agiram muito bem no aspecto
em relação às empresas neste momento de crise. Lançavam as medidas provisórias à noite, teve medida lançada domingo de noite. E a gente de madrugada estudando, lendo, preparando para orientar, para ajudar os clientes a sobreviverem. E aí passam-se alguns dias, o capa preta, um deles, né, vai lá e diz, não pode. Então, Nelson, eu vejo que prejudica sim, mais do que isso, mais do que isso, sabe-se lá o que vai dar amanhã. A gente adotou, muitas empresas adotaram, muitas mesmo, milhões de empresas adotaram as medidas, parte das medidas. Só que falta amanhã ou depois elas terem que pagar uma conta porque se interpretou alguma coisa diferente do que está escrito. Sim. Então, isso é muito ruim, Nelson. Mas assim, o momento é tão delicado, mas tão delicado em termos de sobrevivência, que a nossa orientação, a minha orientação para o meu time, para os meus clientes vamos sobreviver. Então, se tiver alguma coisa, dúvida, mas isso é importante para a empresa ficar de pé, façamos. Depois vão vir reclamar. Aconteceu ontem, Nelson, aqui, um cliente nosso, ele fez uma suspensão de contrato prevista em medida provisória, na qual estava orientado na medida provisória que o sindicato laboral devia receber a notificação, devia ser comunicado. Comunicado não é dar anuência, comunicado não é aprovar, comunicado não é. E aí o Ministério do Trabalho, em uma fiscalização no cliente nosso, pedindo a anuência do sindicato laboral, que foi esse exemplo que eu dei do capa preta do ministro do STF, dizendo que tinha que ter a anuência, né, e depois voltou atrás. Imagina, Nelson, se o Ministério do Trabalho hoje, em meio à pandemia, cobrou uma coisa indevidamente e depois voltou atrás porque a gente está acompanhando, está firme das orientações. Se pegasse um assessor contábil, assessor trabalhista, menos seguro do momento, talvez teriam embarcado até numa multa, Nelson. Pois é. Então, é uma falta de convicção, né, Diogo? Me parece que há uma falta de convicção por parte, principalmente do presidente da República, né? Vamos dar nome aos bois, né? Porque tu vai te recordar, teve o lançamento, a questão de algumas semanas, e isso causou até um desconforto com o ministro Paulo Guedes, do lançamento daquele plano Pró-Brasil, que foi um plano aí emergencial também nessa questão da crise, que na realidade não teve nenhuma interferência, ou não teve nenhuma mão do ministro da Economia. Esse plano Pró-Brasil ele foi lançado pelo Walter Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil, numa solenidade lá em Brasília, que não teve a presença simplesmente do ministro da Economia. Ele não se envolveu na criação desse plano. Então, o plano econômico sem a participação do ministro da Economia. Então, aí a gente já vê os desconfortos que são causados políticos, né? Porque isso causa um desconforto. O ministro da Economia se sentiu traído. Então, a gente fica com um pouco de receio, a gente fica com um pouco de medo de daqui a pouco tomar uma decisão e ver o governo agir de uma maneira contrária ao que ele falou há 2 segundos atrás, né? Sim, Nelson. E vamos reforçar, né, que o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, é a grande estrela desse time, né? Eu acho que o Brasil estava numa linha de crescimento impressionante antes dessa fatalidade aí da pandemia. Mas sim, Nelson, assim, eu defendo a intenção do governo federal, mas o nosso presidente está muito longe de ser um estadista. O nosso presidente, ele não sabe levar a sua equipe. A gente pode ir para o caso do Moro, e sem entrar em méritos, todas as divergências possíveis, não podia terminar como terminou. O estadista, o líder, ele tem que ter uma ascendência sobre a sua equipe, sobre o seu time. E ele tem que contornar uma situação dessas. Não pode acontecer. Assim como as trocas dos ministros da saúde, não vou dizer que não tenha que ser trocado, eu não tenho condição de avaliar isso. Agora, a forma como tem sido,
está muito distante de um líder, está muito distante de decisões de um estadista. Mas isso, Nelson, eu até brinco, né, que esses dias eu estava num programa de rádio e perguntaram: qual é o maior problema do presidente da República? O maior adversário? É o microfone. E, por vezes, a família. Então, eu acho que as intenções, até muito pela cabeça do ministro Paulo Guedes, elas são ótimas, a gente viu as medidas. Mas a condução, ela é muito problemática. Ela é muito de confronto. E falta aquela veia que eu reputo como de um grande líder, ou de um estadista, e quem está lá em cima deveria ter. Estava entrando então na questão das empresas de contabilidade, né? Então, qual é o papel, cara? Como é que as empresas de contabilidade podem ajudar as micro e pequenas empresas a sair desse momento de crise? Qual é a importância das empresas de contabilidade nesse momento? Eu entendo, reputo, talvez com um pouquinho de coração na história, mas as empresas de contabilidade, assessoria contábil, elas são fundamentais nesse momento. Até tem uma campanha do Sescom, que eu acho super adequada, que a empresa contábil, o contador, ele é o médico das empresas neste momento, nos negócios. Então eu vejo que a empresa contábil, ela tem tanta importância, porque primeiro de tudo, ela tem que manter as coisas funcionando. Então tá todo mundo, agora nem tanto, mas antigamente todo mundo de portas fechadas, todo mundo trabalhando parcial, todo mundo suspendendo o contrato, e as empresas contábeis trabalhando normalmente para manter as obrigações, avançando, trabalhando mais, porque aí que eu vou entrar no que a empresa contábil pode contribuir e deve. Primeiro tem que estudar e conhecer todas as medidas disponíveis, sejam elas tradicionais, recorrentes, ou sejam elas emergenciais agora do governo. E também também é um assunto antigo que se fala há muito tempo, como tu mencionou no começo da nossa conversa, que tem situações que a gente fala e não bota em prática. Que a empresa contábil, nesse sentido, é entrar no negócio cliente. É conhecer os clientes. É poder participar e contribuir não só com os aspectos legais, mas com os aspectos administrativos, gerenciais, estratégicos. A gente precisa valorizar e reconhecer que há um conhecimento por trás do profissional contábil. Há um conhecimento de catedrático, há um conhecimento prático, há um conhecimento de vivência, de soma de conteúdos e de situações. Então, eu acho que a empresa contábil tem esse papel e tem essa responsabilidade / competência. Aprofundar ao máximo as medidas disponíveis e saber quais delas se enquadram, se adaptam e auxiliam seus clientes, e também adentrar, avançar no negócio dos clientes para poder participar das questões gerenciais e estratégicas. Sim. Ser um consultor, né? Ser um consultor do empreendedor, né? Cada vez mais. Exatamente. E, Diogo, a reforma trabalhista, tá? A gente teve a reforma trabalhista há algum tempo, já faz 2 anos, né? Acho que 2 anos, né, da reforma trabalhista. 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? A reforma trabalhista nesse período de pandemia, tu acha que ela foi, digamos assim, ela está ajudando nesse período de pandemia, com aquelas medidas que foram desenvolvidas lá e foram tão conversadas, debatidas, teve gente a favor, gente contra, movimentos a favor, movimentos contra. Tu acha que ela, nesse momento, ela veio bem a calhar em meio à pandemia? Nelson, a gente tem que mencionar que a reforma trabalhista foi um grande avanço. Está muito longe de ela ser perfeita, muito longe, mas ela evoluiu muito nas relações trabalhistas, né, flexibilizando algumas questões. Então, a reforma trabalhista, ela tende a contribuir, mas a gente precisa ressaltar que as medidas provisórias que o governo editou, flexibilizando as leis trabalhistas, as normas trabalhistas, elas foram muito além da reforma. E eu acho que nesse quesito a gente pode ter um ganho, porque
fazer uma reflexão que, se foi possível agora, no momento de crise, será que não dá para tirar nenhuma lição? Será que não dá para tirar nenhuma evolução na relação de emprego? Será que é só para esse momento de crise? Por que a gente não pode fazer uma analogia com home office ou com a adequação das empresas, o exemplo do restaurante que eu estou repetindo aqui, de migrar parte de suas vendas para teleentrega, do home office, das empresas podendo trabalhar, ter parte da equipe em home office? Tem um ganha-ganha importante, um ganha na qualidade de vida do empregado, que não vai precisar se deslocar, um conforto do empregado, tem uma economia de questão de transporte, de alimentação. Por que não nas relações de trabalho? Por que a gente não pode ver que um banco de horas ele pode ser um pouquinho mais abrangente? Por que a gente não pode compensar um feriado? Por que a gente não pode, eventualmente, fazer alguma flexibilização no contrato de trabalho do empregado? Por que não? Aí eu também eu participei muito, tu até me acompanhou na reforma trabalhista, né? A gente discutiu com o juiz do trabalho, naquele viés totalmente protecionista. E eu, naquela ocasião, escutando aquilo, lendo muito, me aprofundando, eu desenvolvi assim uma sugestão que serve para agora. Enquanto nós ficarmos tendo a palavra de ordem na relação trabalhista, proteção, direitos, então hoje é proteção, tem que proteger os empregados. Eles têm que ter a proteção disso, a proteção daquilo, é fundo de garantia, é aviso prévio pode chegar a 90 dias, é garantia de emprego para isso, é garantia para aquilo. Tem que trocar a palavra proteção por capacitação. Se o empregado for capacitado, isso é um mérito dele, isso é uma capacidade dele, ele vai estar ascendendo na profissão sempre. Ele não vai precisar de proteção. Agora, se cria uma casta onde as pessoas têm que ser protegidas, não precisam ser competentes, não precisam produzir, simplesmente precisam estar contratadas. Estando contratadas, estão protegidas, a ponto de, na área pública, ser garantia de emprego no papel. Sim. E na área privada, as proteções, os dispositivos de proteção. Então, assim, isso não é salutar para a economia, isso não é salutar para a produtividade. A gente já tem uma defasagem produtiva muito grande aqui no Brasil, na área pública nem se fala, mas na área privada a gente tem produção muito inferior a outros países, a gente produz a metade que produz um chileno, por exemplo. Não vou nem falar com alemães e americanos, que a gente produz um quarto do que eles produzem, nosso trabalhador. Sim. Então, eu acho que as normas trabalhistas, elas precisam também sofrer um choque de readequação, assim como nós, empresários, cidadãos, estamos sofrendo e vamos sair deste momento diferente do que entramos. A gente tem esse déficit de 12, 13 milhões de desempregados no Brasil. Claro que agora com a pandemia esse número deve ter aumentado, né? Mas se fala muito também da falta de oportunidades para o empresário, dar essa oportunidade para o trabalhador, pela questão de ser extremamente caro tu contratar hoje um funcionário, porque além do salário tu vai pagar praticamente, ou mais até que o dobro daquele salário que tu contratou o teu funcionário, né? Se mexesse nessa questão da tributação, da oneração da folha, se ela fosse desonerada, talvez fosse a solução para o desemprego, Diogo? Ajuda, Nelson. Será que o mercado absorveria esses 3 milhões? Tudo não. Vai ajudar, vai incentivar as empresas a investirem, a empreender, isso vai ajudar. Mas o desemprego ele vai ser solucionado pela economia, pelo consumo. Então a economia tem que girar, as pessoas têm que estar empregadas, a empresa contratando, essas pessoas com dinheiro vão ao mercado, consomem, é isso que vai acabar com o desemprego. Evidente que um incentivo, por exemplo, uma linha de crédito adequada, disponível, o custo do empregado menor do que é hoje,
Porque hoje o que acontece? Via de regra, a empresa contrata, paga muito e o empregado ganha pouco. Uhum. E aí qualquer benefício que tu queira dar para o empregado, tu tem que cuidar para não ser incorporado, tu tem que cuidar que daqui a pouco ele entra na justiça e pode te pedir isso em outras instâncias. Então, é isso que dificulta. E aí vem também ao encontro da questão da insegurança jurídica. Então, como nós falamos aí do judiciário, dos poderes, hoje, numa crise que eles estão, num confronto que eles estão, até isso repercutindo diretamente, porque vai vir via imprensa, a gente pode também falar dessa insegurança em termos trabalhistas também. Então, hoje, uma empresa que a gente está falando, essas pequenas que são enxutas, faz uma contratação, combina uma coisa que o empregado cumpre, daqui a pouco vem uma surpresinha mais adiante de uma situação, de uma interpretação ou de uma proteção que a Justiça do Trabalho possa estar dando para o empregado, é muito ruim. Mas não há dúvida, né? Não sei se eu me fiz claro. É evidente que as amarras trabalhistas, as condições, os benefícios protecionistas dos empregados, é evidente que isso dificulta as empresas a investirem e ampliarem. É evidente. Mas a sanar o desemprego tem que vir acompanhado, essas medidas têm que vir acompanhado com o crescimento da economia. Sim. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, Diogo, para saudar o pessoal que está conosco na transmissão. Fabiano, Aline, o Marcelo, a Andréia, o Fernando, a Roberta, a Adriana, a Lisandra, o Renan, o Eduardo, a Lília, a Mayra. E temos aqui uma pergunta aqui enviada pela Aline, que é de um assunto que eu sei que tu gosta de falar, um assunto que tu tem muita sapiência, que é a questão da tabela do imposto de renda e do imposto de renda em si, né? Ela pergunta o seguinte: o prazo para a declaração do imposto de renda será prorrogado novamente? Os brasileiros fizeram as declarações ou tem muita pendência ainda? E aí, Diogo? Não, quem sabe faz ao vivo, né? Olha só. Não, o prazo não vai ser prorrogado, 30 de junho. A gente tem que lembrar que o prazo de entrega da declaração de imposto de renda é tradicional. Olha, se eu lembrar, eu tenho 30 anos de profissão. Acho que faz mais de 20 anos que esse prazo não era alterado. E foi alterado agora em função de tudo que a gente está vivendo. Então, o prazo não vai ser alterado. A outra colocação dela foi... os brasileiros fizeram as declarações ou tem muita pendência ainda? Sim, a Receita emitiu ontem uma estatística que das 32 milhões de declarações que estão aguardando, estão faltando 14%, 14 milhões, desculpa. Algo em torno de 43% dos brasileiros não prestaram contas com o leão. Levando em consideração, se fosse um período normal, e aí nós estamos hoje dia 9 de junho, vai até o final do mês, estaria mais ou menos parecido, né, Diogo, que os outros anos, né? Tipo assim, faltando 40%, né, ainda... Sim, a questão é que o prazo começou, antigamente começava em março e até abril. Então, abril já passou, maio já passou, a gente está em junho. Nós que fizemos centenas de declarações lá no escritório, a gente percebe a acomodação dos clientes também. Então, eles acomodam. Então, teve um cliente, por exemplo, que eu mandei a declaração para ele conferir no final de abril. Sim. Foi 20 e poucos de abril. Ele não me devolveu ainda, porque não é uma prioridade para ele. O prazo está estendido, não é prioridade para ele. Então, provavelmente vai te mandar os 44 do segundo tempo. Se não vier com alteração, tá bom, né? Mas é isso. É uma cultura do brasileiro mesmo. Infelizmente, a gente convive com isso e quem opera isso sofre, né? Porque o que acontece, né? Isso serve para outras obrigações. O cliente, ele entrega suas informações, das costas vai para casa comer um churrasco, tomar um vinho, tomar uma cerveja, e a gente fica com a responsabilidade do prazo. Isso é muito pesado para a classe contábil. Outro que nos manda um abraço aqui é o Thiago Deboni, grande empresário da Serra Gaúcha, mandando um abraço para esses dois grandes profissionais. E o Thiago faz uma observação aqui. A última vez foi em 1994 que o prazo foi prorrogado. O Thiago é mais velho do que eu lembro. Obrigado, Thiago. Um abraço. E nos anos 90 também, Diogo, a gente lembra que nos anos 90 é que parou de ser corrigida a tabela do imposto de renda de maneira, digamos assim, normal, né?
desde os anos 90 que ela vem sofrendo aí com a desvalorização, digamos assim, né? Ela está cada vez mais defasada, né? Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Resgatando, né? A gente tem que lembrar que até a implementação do Plano Real, em julho de 94, não se tinha parâmetro, a gente vivia uma inflação louca, a gente inflação esperando 3 dígitos no ano, esperando 2 dígitos no mês, era uma coisa muito louca. 3 dígitos, né? Até 4 dígitos no ano. Então, a partir de julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real, a gente começou a ter parâmetro, ter base, a moeda era estável. De lá para cá, o corte, o levantamento que se tem é de 1996 até hoje, simplesmente usando os índices inflacionários, aplicando na tabela, e o que de fato ocorreu, a gente está com uma defasagem hoje superior a 100%. Nossa. Então, hoje, se o limite de isenção é de R$ 1.903, ele deveria ser de R$ 3.806. E aí isso joga uma série de pessoas a contribuir com o leão que não teria necessidade. Eu costumo dizer, Nelson, e tu me acompanhou muito com isso, que é a maior injustiça fiscal tributária do Brasil. É um confisco silencioso, porque é uma maneira de arrecadar mais, e a gente tinha um dado de que se os cofres públicos engordavam em 40 bilhões de reais a cada ano, isso é um confisco, porque o governo silencia, não propõe medidas de mexer em alíquota, não propõe medidas em mexer em base de cálculo, não propõe medidas de tirar deduções, mas a inflação eleva o rendimento do trabalhador, a tabela permanece no mesmo sentido, aumenta a carga tributária, sem o governo despender uma energia, 1 centímetro, 1 grão de energia para isso. Sim. E já vimos situações em que foi divulgado que ia se dar um aumento de X% na tabela, quando a inflação era 2, 3 vezes mais, e os trabalhadores, reivindicando e tal, acharam o máximo que aquilo era positivo. Por quê? Falta de informação. Sim, isso é muito ruim também nesse período de crise, né, Diogo? Porque a gente está falando aí de pessoas que ganham um salário menor, né, e tem que contribuir por imposto de renda, ainda mais nesse período de pandemia que muitas vezes, né, tu tá com essa questão do teu patrão te pagando 75% do salário, os outros 25% o governo diz que vai cobrir, enfim, então tu ainda tem que contribuir com o imposto de renda, pessoas que nós estamos falando de pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos, é complicado, né? É complicado para a economia. Vamos pensar, eu vou falar em números, uma pessoa ganha R$ 2.500. Essa pessoa, ela tem que pagar, se quiser ter um pouquinho de qualidade, ela tem que se alimentar, ela tem que se vestir, ela tem filhos, às vezes tem que pagar, deveria ter que pagar um plano de saúde, não consegue, obviamente não consegue pagar uma escola, quer dizer, aqueles serviços básicos que o governo teria que entregar, um mínimo de qualidade, ele não tem competência para isso. E aí a gente, mesmo tendo que pagar essa deficiência do governo, essa incompetência do governo, mesmo assim a gente precisa pagar imposto de renda. O imposto de renda deveria incidir por uma faixa, sei lá, a gente teria que falar, e acima de R$ 5.000 e não, menos não tem como. Menos de R$ 5.000 ninguém guarda renda. O pessoal paga a sua rotina, paga seu dia a dia. O Bolsonaro chegou a acenar com uma adequação da tabela, né, uma melhoria nesses números, mas não se efetivou, né? O governo federal sinalizou desde sempre, mas existem vários projetos tramitando na Câmara e no Senado, lá no Congresso, versando sobre essa matéria. Tinham vários mesmo, e a maioria delas elevando para 5 salários mínimos o limite de isenção, mas como contrapartida tributando os dividendos das empresas, o que é um retrocesso muito grande. Então, vai na mesma linha daquela questão que conversamos sobre a questão
dos encargos trabalhistas, né, se estimula ou não estimula, evidente que sim. Então, a gente hoje já tem uma carga tributária de mais de um terço do PIB, mais de 35% do PIB. Quer dizer, a gente trabalha 150 dias só para pagar impostos e ainda se quer aumentar. Então, nessa linha não tem como. A gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não adianta tirar sempre dos mesmos. Vai ser caça-fonte. Sim. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui, Diogo, para o Valdir Rodrigues. Acho que tu conhece esse senhor aí. Longa data. Está nos mandando um abraço, diz que ele não tem Facebook e está assistindo da Dona Salete, que é sua esposa, né? Mas está nos mandando um abraço aqui. Abraço, Valdir, abraço, Salete. E o Ronaldo Gomes Celeiro também te mandou um abraço, né? E qual seria, então, Diogo, na tua opinião, a solução para essa questão da tabela de imposto de renda? A gente está falando de mais de 100%. Isso aí não pode ser da noite para o dia dizer, olha, agora se arruma a tabela em 100% e toca a ficha. Não, tem que ser uma coisa gradual, né? Qual seria a solução? Se nós formos falar... É porque assim, né, Nelson? A discussão da tabela de imposto de renda e a discussão tributária no Brasil, ela não pode se dar setorizada. A gente não pode discutir, vamos aumentar ou baixar a tabela, vamos tributar os dividendos ou não. Isso está dentro todo de uma estrutura tributária. Por quê? Como que nós vamos falar? Eu vou repetir a tributação dos dividendos, porque é a grande contrapartida que praticamente todos os projetos estão levando em consideração para aumentar a tabela de imposto de renda, para atualizá-la. Então, não tem como falar em tributar dividendos se a gente permanecer com a mesma estrutura tributária hoje, com a questão do adicional de imposto de renda congelado há 20 e tantos anos no mesmo valor. A gente está deduções congeladas, não tem como. A gente tem que falar no contexto. Alguns projetos falam em redução das alíquotas de imposto de renda e contribuição social. Legal? Dando um equilíbrio, eu acho justo. Mas essas mesmas medidas, por conveniência ou por equívoco, elas estão onerando as empresas pequenas. Porque tu reduz as alíquotas de imposto de renda e contribuição social e as do Simples não têm essas alíquotas diretas. Então, elas teriam a oneração da tributação dos dividendos e não teriam a contrapartida do benefício da redução das alíquotas. Então, assim, Nelson, precisa uma medida geral, global, calibrando as pontas, os lados, para que se chegue a uma posição justa. Em relação à tabela, se a gente falar só da tabela, sem pensar nas empresas, isso é possível, o que seria viável? E o que a gente defende há muito tempo, até pensando na viabilidade? Que se faça uma indexação da tabela, primeiro, ela não entra mais em defasagem, ela vai atualizar automaticamente, sem depender de lei. Hoje depende de lei para aumentar, atualizar a tabela. Então ela tem que automaticamente. Virou o ano, o IGPM, o NPC, deu X%, aplica. E teria que se colocar um percentual, que eu até sugiro de 1% ao ano, de ganho real. Assim a gente vai respirando. E olha, tu tá sendo, Diogo, até conservador, com 1% de ganho real, digamos assim, né? Porque dentro dessa tua proposta, levaria esses 100 anos para se chegar, né, no equilíbrio, né? Nós estamos falando de 100%, né? Mas levaria em torno de 60, quase 70 anos para recuperar. Bom. Sim, claro. Mas assim, não é a intenção, não é virar uma chave. Eu vou me colocar como um formador de opinião, eu também não posso ser irresponsável de dizer, não, tem que aumentar 10% ao ano. Não vai, real, né? Não vai acontecer. Então vamos por partes, vamos estancar a defasagem, indexando, tendo uma atualização automática. E lembrando, atualização automática não é reajuste, a gente não tem que mendigar para simplesmente se manter o poder aquisitivo de todos os trabalhadores. Então, mantém, estanca, não vai mais defasar.
e a partir dali a gente consegue jogar, ou pode vincular o crescimento do PIB, bota 1%, se o crescimento do PIB foi acima de 3%, aumenta 1,5%, aumenta 2%, faz um gatilho, porque a gente aí está fomentando a economia, é um ciclo, é uma roda que gira. Esse poder de investimento que o trabalhador adquiriria voltaria para a economia, voltaria para os cofres públicos em impostos. Então, Nelson, eu não consigo avaliar a questão orçamentária da União, mas que seria um esforço que nos parece possível e também tímido para não sangrar nenhum cofre público, me parece que isso seria razoável. Diogo, a gente já está encaminhando para o encerramento, agradecendo a tua participação conosco aqui, brilhantando essa noite, trazendo muitas informações e reflexões. Um beijo para a Margit também, que está nos assistindo, nos mandou um beijo. Beijo para ela, que está lá no Vale do Caí, nos assistindo. Diogo, queria a última reflexão tua, falando sobre aquelas pessoas que ainda não são empreendedores e têm o desejo de empreender. Esse é o momento, o que tu diria? Tu diria, toca a ficha, vai montar o teu negócio agora, ou tu espera um pouquinho, não é momento, espera passar essa turbulência? Qual seria a tua sugestão? A primeira reação é dizer não. É loucura. A primeira reação. Mas não é bem assim. A gente tem que cuidar, Nelson, porque assim, tem que cuidar para não ser um empreendedor de ocasião. Perder o emprego, tem umas reservas e quer substituir o emprego com um negócio. Isso aí é uma receita muito consistente para o fracasso. Quer empreender, tem que ter conhecimento do negócio, tem que ter conhecimento do mercado. O que adianta eu abrir hoje um restaurante podendo ocupar 30% das minhas mesas? Não vou conseguir prosperar. Já é difícil com a pleno vapor, imagina com restrição. Então, o que adianta daqui um pouco eu estar fornecendo algum tipo de serviço que é supérfluo e as pessoas hoje estão trabalhando só com as coisas essenciais? Então, isso não adianta. Então, por isso que eu falo, tu tens que ter um planejamento desde o teu fluxo de caixa, que tu tem, até quando tu aguenta, e numa situação conservadora, quando tu queria já começar a retornar o investimento que foi feito. E também tem que conhecer muito o mercado. Não vai vender gelo para esquimó. E não vai comprar. Então, tu precisa saber o que tu tens nas mãos, o que tem de diferente, o que faria o mercado absorver isso. Então, assim, Nelson, já diante dessa nova adaptação do momento, não vamos dizer não. O não é muito fácil dizer. Mas tem que ter uma série de critérios, os mesmos critérios que nós devemos ter para abrir uma empresa num cenário normal. Agora a gente tem que ter os mesmos critérios de conhecimento de mercado, de planejamento, só que com um critério, né, a gente com um aprofundamento muito maior, porque a economia está recessiva. O consumo está extremamente reduzido. Mas agora, eu vou empreender. Até eu posso te dar um exemplo meu aqui. Eu vou, por exemplo, desenvolver um produto tributário de recuperação de crédito. Caramba, tá todo mundo quebrando. Quem é que não quer um recurso na conta? Quem é que não quer um dinheiro vindo de um lugar que tu não conhece? O que acontece geralmente? A gente atende o Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a política do caranguejo não permite o gaúcho aceder, porque ele tem medo, quanto que tu está ganhando, a receita vai vir para cima de mim. Hoje, esse conservadorismo baixou a régua. Hoje as pessoas são necessitadas. Então é um bom negócio para o momento. Então é isso que tem que ver. Por exemplo, um cliente nosso também, ele desenvolveu um aplicativo que gerencia atendimentos médicos de consulta, para as pessoas não se deslocarem. Caramba, isso é legal demais. Isso é adequado para o momento. Isso é sucesso garantido. Como é que vai dizer para ele não empreender? Como é que vai dizer para ele não abrir esse negócio? Então, a resposta não é não.
A resposta é depende. E a resposta é conheça o mercado, conheça o teu negócio, conheça a amplitude e tenha um planejamento, inclusive financeiro, de fôlego, para saber até onde dá para ir, sem estar vendendo as mil maravilhas, sem estar vendendo mais do que gastando. Sim. Joe, queria te agradecer muito. Muito obrigado por participar dessa live, por trazer as tuas ideias, tuas reflexões, tua sapiência. Beijo para a Lúcia Helena também, que está nos mandando mensagem aqui também. Outra grande empresária lá do Vale do Caí. O Vale do Caí está em peso na nossa live, hein? Um beijo para as gurias. Diogo, muito obrigado mais uma vez. Espero retomar contigo futuramente uma outra live para a gente falar de coisas boas da economia também, não falar só dessa questão da pandemia, das dificuldades. A retomada, né? Crescimento já. Eu acho que a gente pode retomar para falar de coisas boas e de esperança. Eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento no país, né? De ter esperança em dias melhores para as empresas, para os funcionários, para os trabalhadores, para a economia de maneira geral. E hoje eu acho que o brasileiro está um pouco desesperançoso em relação ao futuro, pelo menos o futuro imediato que a gente está vendo bater a porta logo ali à frente. Obrigado mais uma vez, Diogo. Um grande abraço para ti e até a próxima. Eu que agradeço o convite aí, foi um papo muito bom. Acho que a gente consegue colocar algumas... Ninguém hoje está dono da verdade, dono da situação, mas a gente consegue colocar algumas reflexões, alguns entendimentos. Foi um papo muito bom.